Mas, pra começar, ontem a gente tava até falando disso aqui, Gil. Ontem o torcedor no intervalo do jogo vaiou o time. Você assistiu o jogo todo? Você se retou cedo? Foi. Rapaz, eu assisti o jogo todo, do começo. Meu filho tava doente, abraço meu filho, Afonsinho, que é tricolor também. Enfim, Afonsinho tava lá meio doente, tal. Eu fiquei sem querer assistir na televisão, botei no braseiro pra passar. Só que eu confesso que quando eu assisto no braseiro, a gente não fica tranquilo, né? Porque tem que dar atenção pras pessoas, então a gente fica naquele nervosismo. Bicho, primeiro tempo, quando eu vi terminar 0-0, eu falei, rapaz, não é possível que a gente vai se enforcar num jogo teoricamente tão fácil, né? Porque até então o Náutico, todo mundo já era sabido que ele vinha para poder tentar o tudo ou nada, né? Jogar por uma bola, aquela coisa toda. E quando eu vi que o Bahia não estava conseguindo implantar seu jogo, conseguir realmente fazer com que o Bahia prevalecesse a força, né? Porque hoje o Bahia, quer queira, quer não, né? Depois de tantas contratações de peso, tantas né, chamadas para realmente o time investir o que tem, né? Que tem investido. Quando eu vi realmente o Náutico assim, igualar o jogo, né? Aí eu falei, não é possível. Porque a gente sabe que o Bahia tem aquela mística, às vezes no final do jogo, mas também ultimamente tem sofrido horrores. E aí aqueles nomes, né, que vem naturalmente, né? Não é possível, foi FDP. E aí, meu irmão, eu falei, rapaz, não é possível. E Rogério Ceni, a gente sabe que a gente ainda tem muito questionamento em relação à sua capacidade como técnico, como líder, como gestor de um time como o Bahia, que tem uma torcida apaixonada, uma torcida realmente que pede o tempo todo vibração, o tempo todo qualidade. E quando eu vi realmente que a coisa não estava acontecendo, eu falei, meu irmão, então aí deu aquela esfriada no intervalo. Segundo tempo eu vi o Bahia melhorar, acho que todos perceberam isso, né? O Bahia realmente melhorou, um toque de bola refinado, mas sem aquela coisa aguda, né? Em função do gol. Muito toque de bola, meio de campo ali e tal, mas quando chegava no último toque não conseguia implantar realmente a sua força. Graças a Deus, a gente conseguiu fazer o primeiro gol e aí a coisa ficou mais fácil, né? Então, assim, mas a gente não está convencido, acho que ninguém está convencido, ninguém ainda está tranquilo para dizer assim, o time está preparado para um brasileiro, está preparado para uma final com um time grande, porque a gente fez um grande campeonato do Copa do Nordeste, né? A gente classificou em primeiríssimo lugar, muito à frente do segundo colocado, mas a gente não tem ainda aquela coisa de falar assim, o time está bem, o time está preparado. E o baiano foi nada mais nada menos que a comprovação disso, né? A gente é tricolor, a gente sabe que nosso time é superior ao do Vitória, mas que a gente tomou um revés e que ainda não desceu para o torcedor do Bahia. Eu ainda estou naquela ressaca moral daquele empate no último jogo e o título foi pro Vitória, então ele deve muito, o Rogério Ceni, que é o caso aqui agora, deve muito ainda ao torcedor do Bahia. Tem que fazer muita coisa para a gente começar a ter confiança no trabalho, confiança na sua capacidade de gestão de uma equipe como o Bahia. Conseguiu livrar a gente de uma queda, né? Mas atribuía-se muito de que a culpa não era de Rogério, foi muito de Paiva e tal. Paiva levou boa parte do campeonato. Agora vai ser diferente. Agora ele iniciou a montagem do elenco, ele vem do ano passado, então ele já sabia quais eram os problemas da equipe, né? Que ele estava montando. Então, um dos pontos que a gente até fala aqui, Juba, e galera aí que tá acompanhando, se hoje o Bahia não tem um lateral esquerdo, ele tem parcela de culpa, o Rogério tem parcela de culpa, porque ele participou dessa montagem do elenco, acreditou até o final que dava para esperar o Iago Borducci, que só chega em julho, né? E liberou o Matheus Bahia, liberou o Cândido, iniciou apenas com o Rian, e falou, não, numa ausência de Rian, a gente tem Rezende ou o Juba que pode ali fazer a lateral esquerda. Só que o Rian teve uma lesão muito séria, né? Desfalcou a equipe aí. Já tem o quê? Já tem quase 2 meses fora o Rian, né? 1 mês e meio. Aproximadamente isso aí. Então, assim, o Rogério faz parte desse erro do planejamento com relação ao lateral esquerdo. E aí, falando em lateral esquerdo, Yuri, Cicinho voltou ontem, pai. E nem geralmente falou que não, vamos ter calma, que é pra pegar ritmo de jogo e tal. O maluco voltou parecendo que tinha jogado Bavi, né? Voltou, foi um dos melhores em campo ontem, inclusive o Cicinho. E minha pergunta pra ele lá foi justamente sobre isso. A gente não tem lateral esquerdo hoje. Não tem. Pode falar do Juba, do Rezende, que são opções que a gente acabou criando. O Rogério criando. O Juba. O Juba já jogou de lateral esquerdo, ok. Mas foi contratado não pelo que fez na lateral esquerda, pelo que fez avançado. O Rezende, mesma coisa, pode ter feito boas partidas ali, não é.
E aí eu perguntei, você se sente confortável mesmo sendo um lateral direito de suprir essa vaga até a chegada do Iago? Ele, pô, por mim tudo bem. Comentou que jogou 1 ano, não foi às vezes não, jogou 1 ano. 1 ano de lateral esquerdo. De lateral esquerdo. Eu falei, pô, 1 ano é diferente de você fazer uma partida ou outra. Jogou de lateral esquerdo, falou que precisa de um pouco de adaptação ali e tal, mas que se for preciso, tá disponível para fazer essa lateral esquerda. E sendo muito justo, a gente sabe do nível de enfrentamento dos adversários, a gente sabe que Campeonato Baiano e Copa do Nordeste muitas vezes não são parâmetro. Inclusive, no ano que a gente ganhou a Copa do Nordeste, a última, a gente caiu. Então, assim, a gente sabe que ponderar as coisas, mas a temporada de Cicinho talvez seja o melhor momento de Cicinho com a camisa do Bahia, desde que ele chegou. Contestado em muitos momentos, com justiça, jogando mal, enfim, não conseguindo render. Esse ano, na lateral esquerda, vem fazendo partidas muito melhores, voltou muito bem ontem, um dos melhores em campo, para alguns o melhor em campo, inclusive. Quem ganhou foi o Everton Ribeiro, Jean Lucas foi outro que foi muito bem também. Mas voltou como se não tivesse machucado, dando conta do recado, e eu acho que para mim a segunda opção de lateral esquerda hoje, depois do Luciano Juba ali, é o Cicinho. Eu acho que o Everton Ribeiro ele é escolhido melhor em campo porque ele muda a história do jogo realmente. Sim. Tipo, precisava de quê? Precisava de gol, precisava ganhar. O cara entra, dá 2 passes, o Bahia dá 3-0 e poderia ter dado mais, né? Chegou, o Estupião quase faz o segundo gol dele numa finalização com o pé direito. E assim, o Cicinho ele ainda destaca o seguinte, jogando de lateral esquerdo ou de zagueiro pela esquerda. O cara que tem 1,70 m. Cicinho não é um cara, tipo, de uma estatura elevada, igual a de Rezende, que vai pra ali e consegue ajudar também na bola aérea e tal, mas chegou ali como quem não quer nada. A gente queria matar ele ano passado, eu até brinco, falo isso, né, Juba? A gente queria arrancar o pescoço de Cicinho ano passado, mas esse ano ele tá ali, tipo assim, ó, reclame de outros, de mim não. E isso é engraçado porque o Bahia tem essa coisa, né? Às vezes um técnico que não sabe escalar, não sabe extrair de um jogador o potencial dele, ele fica estigmatizado como jogador perna de pau, jogador ruim, aí ele de repente vai para outro time e desponta e vira craque, né? Então, assim, a gente tem que também parar, e é uma reflexão que a gente tem que fazer também, que a torcida, às vezes, ela, óbvio, a torcida do Bahia é uma torcida apaixonada, a torcida que quer, como eu falei há pouco tempo atrás, quer sempre o melhor, mas que ela tem que saber também... Ela tem que saber também cobrar, né? Eu sempre falo isso, que às vezes a torcida do Bahia ela cobra em momentos errados, inclusive no jogo. Quando você vai pro jogo, às vezes você vê o Bahia, a torcida do Bahia cobrando excessivamente uma postura de um time no momento do jogo. E aí se você não souber fazer a cobrança, você termina assim, piorando mais na situação, porque o jogador começa a ficar pressionado e isso é ruim para o andamento. Vamos cobrar, mas vamos cobrar depois, vamos cobrar, né, estratégias, táticas melhores e tal, mas no momento do jogo, isso daí realmente fica muito evidente. E também em momentos que às vezes cobra o jogador de forma excessiva, e tem jogadores que reagem de forma positiva, eles buscam melhorar, buscam evoluir, outros não, outros se retraem. Então isso fica muito assim, eu acho que fica muito evidente, muito claro, que às vezes um jogador, como você falou aí do Cicinho, de um ano ruim, um outro ano melhor e vem evoluindo, tem vários fatores que influenciam, claro, mas também eu acho que assim, a situação psicológica de um jogador, ela é muito determinante. Inclusive, a psicologia dentro do futebol, ela começou a evoluir bastante em relação a isso. Uma outra pergunta que eu queria fazer, vocês acham que o condicionamento do Bahia está no nível que outras equipes de ponta estão? Porque eu vi alguns comentários após o jogo que o time cansou, que o jogador sabe por que cansou. Na minha visão, o jogador profissional que vive em função daquilo, o cara não conseguir correr de forma, né, produtiva durante 90 minutos, para mim é uma falha. Eles têm toda uma assessoria técnica, preparador físico, fisiologista, sistemas de captação, enfim, de todos os níveis de preparação. E a gente tem visto que o Bahia perde rendimento, como o próprio Rogério falou, a gente vai sofrer sempre nos últimos 20 minutos. Isso não é possível. Você tem uma equipe que tem o que tem de investimento, o que tem de capacidade de técnica de pessoas ali, de staffs, para poder fazer um processo de assessoramento, de consultoria e de manutenção dos jogadores, e você vê o técnico falar que vai sofrer porque nos últimos 20 minutos o Bahia cansa. É normal isso ou eu estou enganado? Eu acho que isso aí realmente não deveria ser normal. A gente falou disso um bom tempo, desde que o Rogério deu essa declaração no primeiro Bavi, né, Yuri? E o Caio Alexandre falou que aguentava mais tempo, o Jean Lucas também, aí o torcedor já começou a achar, pô, então será que criou algum clima ruim, jogador e direção e tal? Mas o certo
A desculpa ela vem pronta, Juba, que é o seguinte. É uma sequência de jogos. Tá jogando quarto, domingo, quarto, domingo, quarto, domingo. Só que a equipe vinha sendo girada também. Não era quarto e domingo o mesmo time. A equipe vinha sendo girada. Não tem tempo pra treinar e tal. Aí quando tem, você faz o quê? Como é que você administra esse time pra jogar num outro campeonato? Hoje mesmo, um exemplo, atletas que jogaram ontem mais de 45 minutos fazem fisiologia e academia. Não vai para o campo, né? Tipo, é um repouso para treinar amanhã, que isso já é normal há muito tempo, que é chamado de esqueci agora o termo usado, para esse treinamento do dia seguinte de jogo, geralmente. O Danilo Augusto tem sido cobrado por torcida, por imprensa. A gente, essa semana, até tava vendo alguns tweets antigos. O regenerativo? O regenerativo, obrigado. Tweets antigos de torcedores do Flamengo reclamando, do São Paulo, falando que isso já tinha acontecido por lá também. Então, assim, no treinamento de hoje, a equipe principal fez academia, fez esse regenerativo para recuperar. Bora ver como é que vai ser, porque no dia que a gente teve uma semana, porque ele pegou o jogo do Botafogo e mandou o Sub-20 para lá, quando entrou, o time morreu. E ontem, Yuri, a gente viu uma queda aos 70 minutos. Aos 72, 73, o Bahia começou a baixar. Aí ele faz as mudanças, os caras que entraram deram outro volume. Mas eu acho que a preparação física do Bahia ela tem que ser cobrada realmente, né, Yuri? Pois é. Acho que ninguém vai vir falar em entrevista que tá ruim. A não ser o treinador, que também não devia ter vindo falar em coletiva e expor pra imprensa, expor seus atletas. A gente já falou sobre isso. Não é normal, não é natural e não deveria acontecer. Caio Alexandre fez ali a boa, eu aguento 90 minutos. Ontem o Jean Lucas também falou... Até 100, cara. A gente falou, o Caio foi além, né? Apesar que no Bavi ele pediu pra sair. Tudo bem que teve uma expulsão. Teve uma expulsão. Pra gente não dizer assim, teve uma expulsão, mas pediu pra sair. Foi ele que pediu pra sair no Bavi. Achei até que tinha sido lesão. Falou antes. Não, e ele falou antes do Bavi, foi na semana, aí chega no domingo, ele pede pra sair. Mas tudo bem, vou dar o desconto que teve a expulsão cedo. Teve que correr mais. Correr mais, beleza. Mas enfim, pediu pra sair. Ontem também conversando com o Jean Lucas, também aguento. Falou até, não é normal que a gente não consiga 90 minutos a mesma intensidade. Enfim, quem entrar, dá conta do recado, enfim, falou outras coisas. Botou também aqueles panos quentes também, ficou ali tranquilo. Na situação, mas de fato eu acho que o Bahia vai precisar correr um pouco mais. A gente fala sempre, o Bahia é a equipe que mais jogou na primeira divisão, mas dessas partidas que mais jogou, muitas teve partida com Sub-20, partida com a equipe reserva. Foram 3 jogos com o Sub-20 e o Campeonato Baiano, tirando o Bavi do Barradão, aquela primeira parte toda ali, o Rogério usou um time principal contra o Jacobina, que é quando volta de Manchester. Sim. E depois ele foi rodando a equipe. É isso, né? Mas aí alguns atletas foram jogando. Por exemplo, o Caio Alexandre jogou umas 3, 4 partidas de titular no Baiano. Eu acho que o Everton Ribeiro chegou a jogar uma ou outra partida de Baiano também nessa semana. Enfim. Mas não é normal e vai ter uma sequência. Vai ter uma sequência agora igual ou pior. Porque a gente tem Copa do Brasil no final do mês, a gente tem Nordeste no dia 24, semifinal, a gente tem Brasileiro, que a gente joga sábado, depois terça. Depois aí tem, não vou dizer uma semana, depois joga no final de semana de novo contra o Vitória, no meio de semana a gente joga com o CRB, depois final de semana de novo e depois tem Copa do Brasil, ou seja, é quarta, domingo com jogos tão importantes quanto foram em outros períodos. Acho que a preparação física precisa ser vista e mais um estranhamento disso é quando a gente fala, quando o Rogério Ceni traz para a coletiva esse problema físico, quando o preparador físico é da equipe dele. Ele que trouxe. Tem outros, tudo bem, tem outros, tem o sempre esqueço. Boris, Antônio Boris, o espanhol também, que era, o Antônio Boris é o espanhol que era da comissão de Paiva e ficou, e tem, eu esqueci o nome agora Leonardo... Mas enfim, quando o principal profissional disso tudo, que é o que tá na Fonte Nova toda vez, é da comissão dele. É da comissão dele, vai com ele pra onde ele for, tá sempre com ele, enfim. E aí o questionamento. Ou seja, tá criticando então o comprometimento dos atletas ou do seu preparador que você mesmo trouxe, que é da sua comissão? Enfim, muitos questionamentos, mas de fato, precisa rever isso aí, precisa ajustar, porque a principal competição começa no sábado. Marinho, Marinho Júnior.